Demora, demora. Aí, pessoal, bem-vindos aí novamente aí à gravação da aula de sistemas multimídia. E a gente está respondendo a pergunta do Roberto, né? O Roberto perguntou o que seria, né, esse 8K, esse vídeo 8K que estão falando, né? Que já inventaram, tem o 4K e agora tem o 8K. Eu não tinha entendido muito bem, eu achei que ele queria saber do Super 8, que era um sistema de filme de cinema, né, que existia há um tempo atrás, mas ele não quer saber de veira, ele quer saber de coisa moderna, né? E daí o que eu estava falando para o Roberto é que a gente tem, e a gente já viu na matéria, né, se vocês forem nos vídeos antigos, se eu não gravei, eu devo ter passado alguma coisa, tem nos slides aí que eu mandei para vocês. Se eu não mandei também, me peçam, por gentileza, para eu conseguir mandar os slides para vocês, das aulas que já aconteceram. O que acontece é o seguinte, existem padrões, né, de resolução de tela, tá? E os padrões de resolução de tela vão surgindo conforme a tecnologia vai evoluindo, e é para foto, né? Então, o que eu estava falando, se você for entrar no teu Windows, na configuração de tela, você vai ver que existem vários padrões de resolução de tela. Eu estava falando que existe, por exemplo, o 640 por 480, tá? Existe o 1280 por 1040, tem o... Bom, e o que significa isso? Isso daí significa a quantidade de pixels, tá? Que você tem de resolução de tela, tá? E isso vai influenciar na qualidade da imagem que o teu display está reproduzindo, né? No caso, para o teu público, né? Então, se a gente for trabalhar com distribuição de sistema multimídia, a gente tem que se preocupar com isso. Tipo assim, como que o público vai reagir ao vídeo que a gente está enviando, tá? E hoje em dia a gente vê que tem diversas mídias, né? Lembra que a gente falou? Multimídias é exatamente isso. A gente pode enviar diversos tipos de arquivos para o nosso objeto final, né? Então, para o nosso cliente final, vamos dizer assim. Então, se eu estou fazendo um sistema e o que o meu cliente está me vendo através de um celular, por exemplo, como a grande maioria, uma boa parte de vocês estão me vendo agora, significa que eu teria que preparar, de uma certa maneira, uma mídia, né, ou uma informação que fosse mais adequada a esse dispositivo, né? Quando você vai fazer propaganda política, por exemplo, o cara pergunta se a propaganda você vai fazer em qual plataforma. Mas assim, o cara pergunta, mas qual plataforma? Você vai fazer no YouTube, você vai fazer no WhatsApp, ou você vai fazer no Facebook, ou você vai ter um site que você vai mandar essa mídia para o cara. Como que vai ser a distribuição? E para entender esse tipo de distribuição, a gente tem que entender os padrões e os formatos de tela. E como que os dispositivos vão reproduzir a informação que a gente está passando para o cara. Uma foto, um banner, que também é multimídia, não é isso? Um banner para ser veiculado no Facebook, ele tem dimensões diferentes, tá? De largura e de altura, do que um banner, né? Que a gente vai veicular, por exemplo, na televisão. Ou um banner que a gente vai veicular só no WhatsApp. E a gente sabe que a grande maioria, o WhatsApp é um aplicativo que foi feito para a gente ver no nosso dispositivo móvel, né? No nosso smartphone, né? Então, os tamanhos são diferentes. Então, quando a gente diz tamanho, as resoluções são diferentes. Por exemplo, se você comprar um terminal hoje, aliás, eu estou querendo até trocar de terminal,
É que eu estou sem grana, né? Mas eu estou querendo, porque esse HP que eu tenho um HP L185 19 polegadas. Então, como que é visto essa informação, né? Bom, 19 polegadas significa que na diagonal do canto inferior esquerdo até o canto superior direito da minha tela tem 19 polegadas. Se eu pegar a régua, essa régua, por exemplo, ela é em centímetros, tá? Mas se eu medir aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou medindo. A diagonal do meu monitor, para vocês terem ideia, tem mais ou menos 47 centímetros, tá? E nesses 47 centímetros eu tenho que enfiar meus pixels, né? As minhas fotos, né? Tá? No caso de televisão, por exemplo, as fotos elas são colocadas a uma taxa de visualização. Mas a televisão também tem o tamanho de tela. E esse tamanho de tela também vai definir a quantidade de pixels de televisão que eu tenho. Então, pô, estou estendendo bastante essa resposta, hein, Roberto? Eu vou cobrar mais, tá? Mas é importante porque tem tudo a ver com a distribuição de mídia, tá? E a gente já pode utilizar essas informações que a gente está vendo agora como se fosse aula mesmo. Por quê? A gente precisa saber disso, tá? Por exemplo, se eu pegar a minha calculadora aqui, né, que eu não sei onde está, deixa eu colocar aqui calc, tá? Ah, vocês não estão vendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Você vê, uma pergunta já nos traz um monte de informações e todas essas informações que eu estou passando vão ter tudo a ver com a nossa matéria, tá? E a matéria. Então, já temos 39 pessoas. Nossa, hoje a gente está batendo recorde. Legal, né? Só para lembrar as pessoas que estão entrando agora ainda, a pergunta é o seguinte, tá? O que é o vídeo 8K? Tá? Esse padrão novo aí de televisão aí, fui comprar uma TV, né? O Robertão foi comprar a TV lá, só que ele é rico pra caramba. O vendedor falou para ele, ó, ele queria uma 4K. Daí o vendedor falou, ó, meu, acho melhor você comprar essa 8K aqui que vai ser melhor para você, tá? Então vamos pegar assim um padrão de tela. Vocês devem estar vendo aí uma calculadora do Windows aí na tela, né? Alguém pode colocar um sim se está vendo? Só para eu. Ou falar aí, né? O que for mais fácil, falar sim ou colocar no chat aqui. Ou colocar não, né? Mas se eu não tiver. Ah, beleza. Tiagão colocou sim. Obrigado, Tiago. O resto está jantando, né? Pelo jeito. Vamos lá. Então, o que é a questão da resolução? Resolução de tela é a quantidade de pixels que você tem na vertical e na horizontal, tá? Da tela. Então, é assim, se eu tiver uma resolução de 1280 vezes 1040, tá? Só que eu não fiz o vezes, né? 1280 vezes... mais ou menos, Ederson. O Ederson já adiantou aqui, ó, pra gente, tá? Ó, então, uma resolução de 1280 por 1040 vai nos dar a possibilidade na tela de mapearmos, tá? 1.331.200 pixels, tá? O que significa isso? 1,3 megapixels. É isso? Mega não é 10 a sexta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1,3 mega. Tá?
Bom, então, o que seria, então, a resolução de 1024... Beleza. 8K. Então, faz o favor, Ederson, você que já está pesquisando, pesquisa para nós aí quanto que é a resolução de 4K. Tá? Porque além... por favor, Ederson, daí você passa para nós. E eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, ó. Vocês estão vendo tudo aí, né? WhatsApp eu vou fechar, vou pegar o Google, tá? Tem uma coisa que chama relação de aspecto. Relação de aspecto. Aqui é legal porque dá uma ideia legal de tudo isso que a gente está discutindo, tá? Daí você fala assim, nossa, o, o, essa pergunta gerou tudo isso? Sim. Ó, a gente tem. O que é a relação de aspecto? Antigamente, as telas de display de televisão tinham uma relação de 4:3. O que significa ser que nem uma foto, né? Você não vai tirar uma foto 3:4, tá? O que significa esse 3:4? É que tem quatro, sim, 4 unidades, vamos pensar assim, 4 unidades de altura por 3 unidades de largura. Se você for desenhar, seria o 3:4. Uma relação 4:3 de uma TV normal, né, que eram os monitores antigos, eles tinham uma relação de 4 de largura por 3 de altura, tá? Só que os cinemas, eles começaram a ter televisão de widescreen, um monitor de widescreen, que tem uma definição de 16:9, tá? Então, se você pegar isso eu estou falando de relação de aspecto, né? Se você pegar esses monitores mais novos, tá? Se você dividir o 16 por 9, vai dizer que até a parte de altura, de largura, é tantas vezes maior do que a parte de altura. E você pega esses, no caso de 1920, tá? 1920, não, eu falei 1280 por 1040, né? Deixa eu marcar aqui, 1280 por 1040, que é uma resolução de tela que vai dar 1,3 megapixels, tá? Esses 1,3 megapixels, eles têm que ter uma relação de aspecto, né? Para você saber como que isso daí vai ficar definido na tela do computador. Por isso que às vezes distorce. Então, se você pegar, por exemplo, 1280 e dividir por 1040, tá? Você vai achar uma taxa de 1,23 por 1. Tá? Ou seja, a largura da tela é 1,23 vezes maior do que a altura. Tá? Então, quando a gente diz de 8K, tá? E 4K, é exatamente a quantidade de pixels que a gente vai conseguir, tá? Com a transmissão. Olha lá, o Ederson pesquisou para a gente e o 4K ele tem 3.840 pixels de largura por 2.160 de largura. Tá? Essa é a resolução de uma TV 4K. Bom, o que significa 4K? Tá? Na realidade, significa 4.000 e não sei quantos megapixels. Tá? Que é só multiplicar isso daqui. Deixa eu multiplicar aqui. Vamos lá. 3.480. O Gustavo chegou atrasado. Não tem problema não, Gustavo. A gente está só fazendo conta aqui. Vezes 2.000.
160. Tá? Olha aqui, na realidade, não dá nem... dá 7,5 megapixels. Tá? 3.840. Então, o 8K, na realidade, é o dobro, né? 8K seria... Olha só, estou marcando aqui, hein? Vamos ler. 4K dá uma resolução de 7,5 megapixels. Lembrando que cada pixel é o menor elemento de imagem. Tá bom? Então, a TV 4K, ela tem... Se você for uma foto na TV 4K, né? Tá? Ela tem uma resolução de 7,5 megapixels. Ah, daí, claro, não é só isso, tá? Daí você tem que ver qual que é a taxa de apresentação na tela, que é quantas fotos que ela coloca para você por segundo. Então, seria uma multiplicação de 7,5 megapixels, tá? Vezes, se for 30 quadros por segundo, vezes 30, tá? Que é a quantidade de informação que você tem na tela. E a razão de aspecto, né, que é o que a gente está discutindo agora também, é o seguinte: razão do aspecto é como que eu vou distribuir esses 7,5 megapixels, né, na tela. Como que eu vou distribuir isso daí? Tá? No caso, já está dizendo aqui, ó, tem 3.480 por 2.100. Então, se eu pegar, deixa eu fazer outra conta. 3.840 dividido por 21,60. Tá? Ó, a relação de aspecto de uma TV 4K passa a ser 1,3. O que significa esse 1,3? Significa que a largura dela é 1,31 vezes maior do que a altura. Tá? Para qualquer polegada. Ah, mas daí você fala assim, putz, mas eu vou comprar uma TV de 62 polegadas. O que significa 62 polegadas? Significa o seguinte, ó, você pega esses 7,5 megapixels, tá? E daí eu já vou desenhar aqui no PowerPoint. Daí a gente começa a desenhar no PowerPoint. Tá? Novo. Tá? Em branco. Tá? Tá? A gente pega e vai pegar esses 7.000 e poucos pixels, tá? E vai colocar aqui esses 7,5 milhões, né, de pixels, e a gente vai colocar uma razão de 1,30 e quanto deu? De 1,31. Ou seja, eu vou medir a altura aqui, ó, não tem régua nessa bodega aqui, né? Como que eu vou saber? Quanto que tá isso daqui de régua? Não dá, né? Tem que pegar um software que tem régua, né? Mas o que eu quero dizer é que a quantidade de polegadas que eu tenho na TV é exatamente essa. Tô louco. Ah, mas é óbvio, né? O estúpido, idiota, cretino. Você está fazendo um negócio, tá? Então, polegada é isso daqui, é quanto que tem de, de polegada aqui na diagonal. Ah, mas daí então, se eu tenho diagonal, né? Daí a gente sabe, né? A gente tem o lado A aqui, né? A gente tem o lado B, né? B, tá? E a gente sabe que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a isso daqui ao quadrado, né? Porque isso daqui é um triângulo retângulo. Então, se a gente tem a polegada e a gente sabe a proporção, a gente sabe, por exemplo, que... Ah, nossa, por que eu estou fazendo essas contas tudo aqui, né? O cara pediu, a gente faz. Tá? A gente faz assim, como que é? O
o b ao quadrado, tá? Por que eu estou fazendo b ao quadrado? Porque é o menor. B ao quadrado, daí eu venho na página inicial, sobrescrito, olha que bonitinho, b ao quadrado, né? Mais, agora não é sobrescrito, agora é normal, mais 1,32, oxi, o que aconteceu aqui? Mais 1,32 que deu conta? 1,31. Vai colocar 1,31. 1,31 B. Isso daqui é ao quadrado. Ao quadrado. Ao quadrado. Depois eu levo. Tá? Vai ser igual à quantidade de polegadas que a tua TV comprou, né? Que é X, que eu quero saber, ao quadrado. Tá? Quadrado. Bom, daí, fazendo as contas, você tira a raiz quadrada disso tudo aqui e você consegue achar a altura e o 1,32 da altura aqui, né? Que é a razão de aspecto. Tá bom, então desculpa aí todas essas conteiras, né, contanhada tudo, tá? Mas o que é importante é você saber, tá? É você saber que quando você está falando 4K, você está se referindo a mais ou menos 7,5 megapixels. Tá? E quando você está se referindo a 8K, você está se referindo praticamente ao dobro. Dá o dobro certinho. É isso? Exatamente. Dá o dobro certinho. Ou seja, 15 megapixels de resolução de tela. Tá? Daí você fala, legal, nossa, entendi tudo isso daí. Eduardo, ajudou ou só complicou a tua vida? Não sei se ajudou. De boa, não sei mesmo. Tá? Mas o que talvez a gente ajude, tá? Deixa eu ver. Nossa, tem até um negocinho legal aqui, ó, para ver. Eu vou no pai dos burros aqui, ó. Quer ver? O Google. E daí, enquanto eu estou procurando essas coisas aqui, tá? Eu gostaria de comentar com vocês, que são estudantes já de nível superior, tá? É, não é um problema, né? Talvez uma. Eu não sei se isso chega a ser um problema. Mas, assim, é uma questão de expectativa versus realidade. Né? A gente está num momento no mundo, tá, que a gente consegue ter as informações de uma maneira muito fácil, tá, na nossa vida. Tá vendo? A gente está com uma dúvida, tá? E daí o cara perguntou e a gente foi conseguir aqui, né, a entender a relação de aspecto, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que é muito fácil você conseguir informação, tá? A fonte de informação em si não passa a ser só a universidade, só a faculdade, entendeu? A informação está disponível a qualquer um, é isso que eu quero dizer. Qualquer pessoa com um pouco de curiosidade, com um pouco de força de vontade,
vai conseguir obter as informações da maneira que ela quer. Então, daí você fala, poxa, então para que serve uma faculdade? Não é assim? Eu estou fazendo uma faculdade. Para que vai servir essa faculdade? Essa faculdade vai servir porque o que o professor faz é exatamente direcionar esse conhecimento de uma forma que ele seja construtivo, ordenado e que não cause problema no teu aprendizado. Tá? Ah, não entendi, César. Eu vou explicar de novo. É assim, para você aprender qualquer coisa, existe uma sequência lógica, tá? E essa sequência lógica acontece você aumentando o conhecimento paulatinamente, tá? Então é assim, quando a gente vai fazer uma matéria de multimídia, né? A gente tem um plano, né? Para você ministrar essa matéria. E o plano começa, tá? E você começa do zero, e daí você vai seguindo, vai acrescentando informações, tá? Até que você obtenha uma certa quantidade de informações que vai servir para, junto com a informação que você vai adquirir nas outras matérias da faculdade, tá? Te direcionem para você ser formado com conhecimento mínimo sobre determinadas coisas. No caso de vocês, sistemas de informação, ou ciência da computação, ou engenharia da computação, foi pensado dessa maneira. Então, todas as matérias que vocês estão vendo e que vocês vão ver ao longo do curso, elas vão de uma certa maneira, se emaranhar e se entrelaçar para formar, né, ou para te dar informações suficientes para você se transformar num cientista da computação, num cientista de tecnologia de informação, né, num engenheiro de computação gráfica, engenheiro eletricista. Não interessa, é isso que acontece. E por que eu estou falando isso? Porque é óbvio, conforme a gente vai caminhando, né, com a quantidade de informações que a gente vai recebendo, a gente vai ficando cada vez mais curioso e mais ávido por conhecimento. E se a gente pode pular etapas, né, e achar que de repente a gente vai aprender uma determinada coisa, mas se a gente não tiver a base, talvez a gente não consiga entender. Tá? Então, como que eu vim trazendo a matéria? Primeiro, a gente tratou, né, dos sistemas de informação como um todo, o que era considerado, né, um sistema multimídia, tá? A gente viu que o sistema multimídia tem algumas características, né, que determinam como o sistema para ser multimídia, né? A gente viu que multimídia é você distribuir várias coisas ao mesmo tempo, tá? Mas é assim, o vídeo em si é uma mídia, tá? A foto em si é um tipo de mídia, tá? Agora, você juntar os dois e transmitir ao mesmo tempo, isso é multimídia. Então, a televisão, por exemplo, a gente pode considerar, nesse contexto, por esse enfoque, como sendo um sistema multimídia. Porque você, através da transmissão de televisão, você manda som, imagem, né, imagem em movimento e imagem fixa, tá? Legal, é um jeito de distribuir multimídia. Só que os sistemas multimídia, eles se tornaram mais do que simplesmente uma transmissão de televisão. Um sistema multimídia, ele pressupõe que haja interação entre o teu cliente final, vamos dizer assim, e a fonte. Ou seja, você, para caracterizar-se como distribuidor multimídia, ou que tenha um sistema multimídia, é necessário que haja interação. Tá? Lembram-se que eu falei que quando você pega um vídeo, tá, e converte ele, a gente nem falou de padrão de vídeo, mas
você converte o arquivo lá, tal, você tem que distribuir ele. Se essa distribuição permite que você tenha interação e possa movimentar as coisas ou fazer com que as coisas aconteçam conforme uma interação ou uma necessidade tua, ou um desejo teu, daí isso se transforma no multimídia. E daí a gente chegou à conclusão de que a melhor plataforma, né, ou a maior plataforma que existe no mundo para que a gente consiga transmitir e distribuir multimídia, na acepção da palavra pura, né, do que é esse negócio de interação, seria a internet, tá? E daí a gente começou a ver os tipos de mídia que a gente pode transmitir através da internet, tá? Inclusive, vocês deram até ideia, e está na cabeça, tá, gente? Eu não fiz ainda porque não deu tempo, né? De fazer um curso de HTML, que é uma linguagem de programação, mais ou menos, tá? Que é a mais utilizada para você ter interatividade com o quê? Com textos multimídia. E essa interatividade é a capacidade que você tem de clicar em determinados links, que a gente chama de hyperlinks, né? Fazendo com que você interaja com a mídia que você está recebendo, tá? E possa ter controle sobre ela, tá? E como que isso é organizado? Bom, isso é organizado através daqueles modelos que a gente viu, né? Que você vai organizar na tela através da linguagem de programação, não importa qual você está usando, mas você vai organizar várias coisas na tela que possa fazer com que o cliente final, lá, o cara que está recebendo isso, tenha interatividade para caracterizar a multimídia. Então, a simples transmissão de televisão, nesse contexto, parou de ser considerada multimídia, né? Um CD um DVD de filme, por exemplo, é uma mídia, né? Você está transmitindo ou está distribuindo DVD, CD, sei lá o quê. O cara coloca lá no sistema dele e ele vê, né? Agora, existem filmes que foram feitos com esse conceito de multimídia. Quais são esses filmes? Existem alguns filmes que o próprio cara que está assistindo, ele consegue ou determinar a ordem na qual as coisas acontecem no filme, inclusive dependendo das interações que ele faz durante o filme pode ter finais diferentes, tá? Poxa, muito legal fazer isso, né? Você imagina, você receber um filme, né? Receber um filme e poder decidir, tá? O que o personagem vai fazer em determinados momentos. Isso é multimídia. Você está tendo interatividade. Então, o conceito é um pouco mais amplo do que a gente pode imaginar, né? E essa discussão é interessante, por quê? Porque envolve um monte de coisas. O que envolve, por exemplo? Uma das coisas é assim, você transmitir imagens via internet. Tá? Bom, legal. Para transmitir imagens via internet, imagens fixas, fotos, tá? Você tem que conhecer os tipos de arquivos, que foi o que a gente viu até umas 2, 3 semanas atrás. Por quê? Porque cada captador de foto vai definir a maneira com que ele vai organizar os dados, aqueles dados em arquivos. E esses dados podem ser transmitidos para alguém através dessa plataforma louca que a gente tem. Poderia transmitir ou transferir esses dados via CD para as pessoas? Sim. Se você montar um foto CD, por exemplo, né, com um monte de foto de você, da sua família, não sei o que lá, da sua empresa, e vender, distribuir, entregar para cada um via correio, você está distribuindo mídia, né? Mas essa mídia não é interativa, tá? Por quê? Porque você pode, apesar de poder navegar, né, no foto CD para ver as datas da foto, ver foto na ordem que você quiser e tal, aí essa interatividade é muito restrita, tá?
Então, quando você vê multimídia, pressupõe que você tenha, não domínio, mas você tenha conhecimento dos meios de transmissão, dos tipos de arquivo, como eles são feitos, e mais, como que os dispositivos que o seu cliente alvo utilizam para ver o que você está transmitindo, você concorda? E isso entra essa pergunta aí do quem fez a pergunta? O Paulo? Não. É o Roberto, né? O que o Roberto fez no começo da aula, né? Tipo assim, poxa, eu estou com uma dúvida, professor. 8K, o que significa esse 8K? Beleza, para a gente entender, a grosso modo, é exatamente isso. É a quantidade de pixels, tá? Que essa imagem pode reproduzir na tela, tá? Por unidade de tempo, tá? E, óbvio, quanto mais quantidades de pixels, né, você consegue colocar na tela, melhor a definição. E a gente já viu na outra aula o que significa definição de imagem. Né? É você conseguir definir as diferenças lá entre o pixel 1 e o pixel 2. Só que isso tem a ver também com profundidade de cor. Tá? Mas mais do que isso, e uma coisa que a gente talvez não perceba no momento, é a quantidade de informação que a gente tem que transmitir. Porque eu falei pixel, né, por unidade de tempo. Não é assim? Então, numa TV 8K, tá, eu consigo transmitir, tá, na 4K, vou falar da 4K que é melhor. A gente calculou aqui 7,5 megapixels. Se for 30 fotos ou 30 quadros por segundo, tá, vezes 30 por segundo. Então, daí você começa a imaginar que se cada pixel, tá, for transmitido com True Color, que é o que a gente já viu, de foto, né, de profundidade de cor, tá? Cada pixel a ele associado tem 23 bits. Então, olha só a quantidade de bits que a gente vai transmitir para formar uma imagem 4K. Entendeu? E isso vai ficando muita informação. Muita informação. E quando a gente fala em muita coisa sendo transmitida, a gente vai precisar de uma outra relação que a gente chama de banda. Então, para transmitir informação, tá? A gente precisa de banda, banda de internet, ou banda de radiofrequência para transmitir 4K, tá? Beleza. Então aí entram as falácias e as coisas que confundem a gente por ignorância. A imagem, Roberto, a imagem 4K, ela fica muito, mas muito mais nítida, desde que você tenha uma emissora de televisão que esteja transmitindo a tecnologia de 4K. Ou seja, vai transmitir muito mais informação por segundo do que uma transmissão normal que a gente tem hoje, que é essa MPEG normal de TV digital, tá? Daí você se ilude, né? Você se ilude, porque você vai numa loja de eletrodoméstico e você vê uma televisão de 85 polegadas de diagonal, grande, né? Putz, parece um cinema, tá? E você vê uma imagem absolutamente perfeita, uma imagem 8K.
Bom, só que essa imagem 8K, ela não está sendo transmitida pela net. Ela não está usando a banda da net. Você tem lá um Blu-ray, tá? Ou um pendrive com um filminho demonstrativo que foi gravado nessa resolução, com essa quantidade de imagens, né? Com uma câmera que consegue captar essa quantidade de imagens, para que na hora que você está lá na loja do eletrodoméstico, você veja aquilo e veja, cara, eu vi uma vez a Xuxa em 4K, né? E dá para ver os pretinhos dos poros que ela tem na maquiagem. Dá para você ver no cravo, sabe aquele negocinho preto? As meninas que sabem, eu não sei como que chama. É cravo, né, Eduarda? Eu tô a única que eu vi aqui na sala. É isso que chama, que fica aquele negocinho preto na pele? É cravo? Isso. Responde aí para mim, Eduarda. Põe o dedo aí para funcionar. Eu não sei se é cravo, se é espinha. Tá? Então, o que, que acontece? Ah, ela não respondeu. Então, vou dar falta para você, viu, Eduardo? O que, que acontece? Você vê detalhes realmente que são muito ricos, mas a gente não tem banda suficiente para que seja transmitido em 4K. Para vocês terem ideia, há 2 ou 3 anos atrás, quando surgiu, daí eu vou falar da China de novo, a Huawei, ela tem sistemas de transmissão em 4K que ela estava querendo vender para NET, vender para DirecTV, para essas empresas que eram distribuição de TV a cabo. Só que, obviamente, é um outro sistema. No sistema DOCSIS, tá, o DOCSIS 3.0, que é o sistema de distribuição de TV a cabo que a gente tem vários canais, tá? Canais esses que podem ou não ser interativos, a gente nem está discutindo, porque sistema de distribuição a cabo não é multimídia, né? Teoricamente, porque a gente não interage, tá? Mas o fato é o seguinte, a, a televisão, você tem uma internet para a banda mínima para receber uma transmissão de 8K, se eu não me lembro, se não me falha a memória, a gente tinha feito o cálculo, dava mais ou menos, acho que 85 megabytes por segundo, megabits por segundo. Então, 85 mega. Daí você fala, poxa, para eu ter uma banda de... Ah, agora todo mundo tem 100 mega, né? De internet. Então, mas para TV a cabo, isso complica, porque o cabo ele não tem essa banda toda para cada canal. E daí você tem que solicitar, por exemplo, na Huawei o sistema era assim, você entrava, recebia o negócio e ela vinha com uma codificação menor, portanto não era 4K, porque a tua banda alocada lá, sei lá, era 60 MB de banda na TV a cabo. Daí você tinha que entrar lá no controle remoto e você interagia com a tua distribuidora de TV a cabo para aumentar a banda naquele momento que você estaria assistindo aquele determinado jogo em 8K. E você, obviamente, naquele momento, a TV aumenta a banda de transmissão para você, TV a cabo, tá? O sistema pensado era esse. E daí você pagaria adicional, né, por estar recebendo em 4K. Tá? É. Daí o Ederson e a discussão que vocês estão tendo, que é uma discussão muito interessante, é assim: para que 4K? Para que 8K? Eu já falei para vocês, eu chego em casa, tiro óculos para assistir. Já embaçou tudo aqui, né? Eu vou ver detalhes nesse nível de detalhes? Não. Então é uma tecnologia que talvez para gente, por um mortal que tem problema de visão,
talvez não seja tão interessante. Mas, para um cara que está fazendo uma operação médica à distância, né? Fazendo uma análise de uma tomografia computadorizada, tá? Por exemplo, o cara tá fazendo uma tomografia computadorizada em 8K, lá no Recife, e o médico está aqui em Porto Alegre e está vendo a transmissão ao vivo para ele, ali no monitor dele. E o monitor dele, obviamente, tem que ser um monitor que consiga reproduzir esses 4K, né, os 7,5 megapixels. E a gente tem que pensar na transmissão lá de Recife para Porto Alegre também, como que vai ser. Tá? Então, cara, é uma coisa maravilhosa, mas a gente tem que entender o que acontece. Então, lá na loja, a televisão é linda, maravilhosa. Você está tirando informação diretamente de um DVD que está gravado em 4K, tá? Com os arquivos, né? Com a codificação de vídeo para 4K, tudo certinho, tá? E está passando diretamente na entrada digital HDMI da televisão, tá? Que consegue reproduzir 4K. Por quê? Porque se você tiver uma recepção a 4K na sua TV a cabo lá, tá? E a tua televisão tiver um conector VGA desses que a gente falou na aula passada ou retrasada, não adianta nada os 4K, porque ele vai ter que ser convertido em analógico, para que o processador do teu monitor converta isso de novo para digital, para mostrar para você. Então, os 4K que você recebeu lá da TV a cabo, se você não tiver uma TV 4K, já foi para o saco. Tá? Então, essas coisas todas têm que ser entendidas e ponderadas. Do nosso ponto de vista de distribuição de multimídia, tá? Está muito longe ainda de a gente poder fazer distribuição multimídia na internet com tecnologias de codificação 4K, 8K. Full HD, né, que já é 1280, não, 1920 por... Putz, eu não lembro de cabeça essas coisas. 720 por 1080. É 1720 por 1080? Tá. Interlaced, né, que eles falam, tá? Que ainda é uma técnica que a gente usa para fazer interpolação, né, de linhas, para melhorar o aspecto da visão. Pois não? Caiu aqui, mas é 1920 por 1080 o Full HD. Então, 1920 por 1080. Esse é o Full HD. Já para transmitir 1920 por 1080. Olha só. Vamos lá na nossa calculadora. Vou dar um começo aqui de novo. Olha só. 1920 vezes 1080. Não. Eu fiz errado. 1920. Eu podia corrigir, né, na base de 10, mas a idade e essa altura, ó, 2 megapixels, não é assim? Tá. Só que isso daqui, gente, é cada foto, tá? O filme, ele precisa, cada foto é um quadro, né? Que o pessoal aí chama de frame. O pessoal de joguinho gosta muito de falar de frame, né? Então, qual é o esquema dos frames? Ou seja, para cada frame eu tenho 2 megapixels, tá? E eu preciso de, no mínimo, TV convencional é 30 quadros por segundo. Então eu preciso de vezes 30 por segundo, tá? Ou seja, eu preciso de 62 megapixels por segundo. Certo? 62 megapixels por segundo. Tá. Se eu for receber 1 minuto desse vídeo nessa resolução, tá? 1 minuto,
de informação, eu preciso multiplicar isso daqui por 60. Vocês concordam? 1 minuto, estava por segundo. Tá? Então, essa daqui é a quantidade de bits, né, que eu preciso colocar na tela por minuto. Tá? Beleza. Só que um filme, por exemplo, ele vai levar... filme não, vamos pensar num filminho publicitário aí de 50 segundos. Estou fazendo Full HD. 50 segundos é pouco, né? Um filme publicitário demora, vai, 1 minuto e meio. Tá? Então, eu estou com isso daqui, é essa quantidade de bits que eu tenho que transmitir em 1 minuto. 1 minuto e meio, eu vou colocar isso daqui mais vezes 1,5, né? Vezes 1,5. Então, essa é a quantidade de bits que eu teria que guardar em algum dispositivo qualquer, se eu fosse distribuir isso daí via pendrive. Tá? Então, veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é tera, né? Eu precisaria... Não, giga, né? Giga, exatamente, 10 a 9. Eu precisaria guardar 5,6 gigabits, tá? Para distribuir um arquivinho de 1,5 minuto de alguém falando, um filminho qualquer, para passar em multimídia. Ou seja, esse arquivinho aí de 5,5 GB, tá, em Full HD, é o que eu teria que transmitir, por exemplo, nesse 1 minuto e meio de filmes. Veja bem, eu estou falando bits, né? Tá? Não estou falando byte. Porque em byte eu deveria dividir isso daqui por 8, beleza. Tá? Então eu preciso de 700 megabytes. Tá? 700 megabytes. Tá vendo como as contas ficam grandes? Tá? Em questão de bit? Bom, para transmitir 700 megabytes, e aí? Eu precisaria de uma internet bem rápida, né? Daí você fala, ah, legal. É que a gente não pensa nisso, né? Ah, você põe filme lá no YouTube, né? Beleza, qualquer filme que eu gero aqui, qualquer aula dessas que eu faço download e coloco lá no YouTube, dependendo do tipo de codificação, e obviamente ela não é codificada em Full HD, tá? Eu estou colocando HD. HD é 720 por... Não, 1280 por 720, é isso? Eu não sei de cabeça. Tá vendo? É isso que eu queria... Eu não estava preparado para falar sobre isso, né? Então, e daí eu estava falando aquela história, né, de direcionar vocês para a gente saber as informações, né? Tá? Então, é assim, como a gente tem uma quantidade enorme de informação, e a gente está vendo isso aqui agora, né? A gente vê que se você for pesquisar as coisas sem uma orientação, você vai ter um monte de informações desencontradas que, se não tiver um professor para centrar essas informações e colocar essas informações da maneira que você precisa para entender, tá? Você vai pegar um monte de frações de informação, tá? Que talvez vão te confundir mais do que te ajudar. Por isso que as informações elas são às vezes demoradas, espaçadas, né? Então,
E às vezes até controladas, né? Porque a gente não pode passar, tá? Toda a informação. Não, e mais, né? Além tem aquela coisa da filosofia, né? Ou seja, quanto mais informação você conhece, mais você percebe que não sabe nada e mais informação você quer ter. Tá? Em cinema, né, a gente viu lá que as razões de aspecto, por exemplo, no cinema, cara, os caras estão usando essa 2,35 agora. Ou seja, a tela de cinema, ela é uma tela muito mais larga do que alta. E, se você reparar, ela é diferente da tela da televisão. Tá? Se você colocar um filme formatado para cinema na televisão, vai ficar uma faixa preta em cima e uma faixa preta embaixo. Tá? A não ser que você use artifícios de zoom, por exemplo, né, para encaixar o central aqui, né, você dá um zoom e encaixa. Só que daí você pode distorcer a imagem também, né? Ou você vai perder detalhes, né? Você vai perder, sei lá, o rabo do cavalo, o focinho. Não sei, vai depender de como que o diretor, né, fez essas tomadas, né? E é assim que funciona. Bom, final da história, a gente acabou falando de relação de aspecto, falamos algumas coisas não detalhadas sobre transmissão de 4K, mas a aula de hoje, então, pode ter sido orientada nesse seguinte sentido. Quando a gente for transmitir multimídia, sistemas multimídias, eles têm que estar adequados, né, às origens, né, às fontes da informação. Então, não adianta nada eu querer fazer no meu estúdio, na minha empresa, fazer vídeos em 4K, porque a banda de internet não está à disposição para eu transferir esse arquivo para multiusuários. Tá? E outro conceito importante que a gente viu na aula de hoje é que o conceito de multimídia pressupõe interação. Então, joguinho multimídia player, ou aqueles, sei lá, a gente tem que fazer com as resoluções, né, e gerar ele conforme a plataforma que a gente tem para distribuir. Tá? Então, por quê? Porque quanto mais detalhes a gente colocar, quanto mais frames tiver para você ter a sensação de realidade e tal, a gente vai precisar de armazenamentos maiores, né? Então, mesmo se você for distribuir via Blu-ray, tá? Os joguinhos, imagina, você vai inventar um jogo que você tem que distribuir ele através de 4 DVDs Blu-ray de 9,5 GB cada um, tá? É meio complicado também. O cara só vai poder tocar num console, né, ou que tenha um HD que possa gravar lá os 4 DVD lá, né, sei lá, 50, 500 tera de informação lá para o joguinho funcionar. Daí o pessoal faz joguinho interativo utilizando a internet. Tá? Legal, multimídia. Você transmite áudio, vídeo, interação, tudo através de multimídia. Tá? Ou através da internet, no caso. Então, só que essa interação, você não vai transmitir o joguinho inteiro. Você só vai transmitir as informações que são necessárias para aquele momento. E você vai utilizar o HD do cara lá para guardar coisas. Da mesma maneira que um site qualquer, multimídia, você guarda cookies, você guarda um monte de coisas. Legal? Bom, eu vou parar de gravar essa aula porque
Já estamos chegando no final, né? Mas eu ainda vou continuar na sala de aula, claro, tirando as dúvidas de vocês, tá? E a aula de hoje, na realidade, eu tinha baseado a aula numa pergunta que foi feita na aula passada também, que era do SVG, né? Alguém perguntou sobre o tipo de arquivo SVG, para que servia, né? E eu ia falar de arquivos vetoriais, tá? Mas eu deixo para falar na outra aula, não tem problema, a gente fala desenho vetorial na outra. Eu vou parar de gravar, mas eu estou na sala, tá? Não vou sair, não. Só vou parar de gravar para não guardar muito arquivo